Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, eu fiquei maravilhado nesta hora, nesta noite. Quando nós se apresentamos diante de Deus, com aquela ação tão importante. É a hora que nós estamos agradecendo a Deus, é a hora que nós perdoamos uma pessoa. A hora que nós se abraçamos para perdoar, o Espírito de Deus está entre nós. Está falando conosco, falando com a sua igreja, unindo o seu povo de novamente para uma grande batalha. Porque a Bíblia diz que nossa guerra não é contra o sangue, é contra as potestades, o Espírito imundo no lugar celestial. Então, que nós possamos continuar esse espírito de bondade, que o Espírito Santo possa nos ajudar, fazer nós entender e perdoar o nosso próximo, porque nós somos falhos, todos nós falhamos. Não tem super-homem crente, nem super-mulher crente. Todos nós falhamos. Mas que quando nós caímos, conhecemos a nossa falha, corremos a perdoar ou ser perdoado. Porque aí nós podemos dar continuidade na obra do Senhor. Porque o Senhor, Ele não vai nos dar poder, também nos dar sabedoria para nós trabalhar na sua obra, se nós não perdoarmos o nosso irmão, para nós cumprir o nosso dever diante de Deus. Amém? Os irmãos podem assentar? Glória a Deus, glorificado o nome do Senhor. Eu quero louvar o hino aqui, que sempre eu gosto de louvar o hino, e eu, irmão, fico atento à palavra de Deus nesta noite. É poucas horas, sou meia hora mais ou menos, que nós vamos à Santa Ceia hoje, mas eu quero louvar a Deus com este hino. Os irmãos souberem, me ajudam. 322. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo nas alturas faz brilhar nas trevas a luz, para a luz da eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido ali, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Sob a cruz foi derramado, o seu sangue remendou, de uma lança transpassada foi ao lado do Senhor. Suas mãos e pés pegaram com o cravo sobre a cruz. Tudo isto me contar, lembra das bondades de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação e da dor, pela vida estou vencendo, que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia, Jesus. Esta palavra de Deus, este evangelho, é que transforma, que dá transformação na vida. Se não tivesse este evangelho na minha vida, eu não estaria aqui nesta hora. Eu não estaria aqui glorificando ao Senhor. Eu não estaria aqui ouvindo a palavra do Senhor. Eu não estava aqui sentindo a presença de Deus como eu estou sentindo nesta noite aqui, neste culto abençoado. Aqui nós estamos poucas pessoas nesta noite, mas o Espírito Santo de Deus está neste lugar nesta noite. Ele quer saber, ouvir a tua glória, o Senhor glorificar, adorar Ele nesta noite, porque nem muitas pessoas que o Senhor, que Ele pode fazer milagre, Ele faz milagre com uma pessoa, com duas, com 10, com 1000. Então aqui nesta noite, você vem adorar a Deus na beleza da sua santidade. Amém? Este hino, eu sempre gosto de cantar este hino, porque uma vez eu ouvi esta palavra por uma pessoa. Ele dizia que eu não ia conseguir. Esse não vai conseguir.
Não vai conseguir. Então, e Deus desmanchou essa maldição que Ele falou sobre a minha vida, e Deus me transformou em outra pessoa, uma criatura de Deus, né? E eu sou feliz porque o Senhor me transformou. Eu sou um homem muito calado, eu falo muito pouco, mas eu sinto transformação de reino de Deus no meu coração. Eu sinto o amor de Deus, eu sinto o Espírito de Deus em meu coração, na minha alma, na minha vida, em meus passos, no meu olhar. Eu sinto a pisada de Cristo, o Senhor, o Salvador da nossa alma. Às vezes se põe de pé, vamos ler a palavra de Deus aqui nesta noite. Glorificado é o nome de Jesus. Esse culto hoje, foi um culto que vem falando só de perdão, de comunhão, né? Desde o princípio. E eu estava sem saber onde eu pregar hoje. Eu terei aqui uma mensagem, mas não vou nem pregar, porque o Senhor tirou diferente, falando hoje em respeito à comunhão uns com o outro, né? Este é o princípio do crente fiel diante de Deus. É a comunhão uns com o outro. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 40 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 em diante. Eu leio um versículo e observa a palavra de Deus nesta noite. Quando todos acharam, pode dizer amém. Amém. Então vou começar a ler aqui o 40, que diz assim: e com muitas outras. Achou? Achou. Capítulo 2, versículo 40 em diante. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salva-vos desta geração perversa. E de sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Perseverando unânimes todos os dias no templo. E partiu por em casa. Comi junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a sua igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Irmão, pode aceitar esta palavra o Senhor me deu nesta noite, aqui neste lugar, nesta igreja. Em respeito aos testemunhos que já ouvimos tanto testemunho bom, já vimos o perdão, os irmãos se perdoando, né? É a melhor coisa na vida, é o melhor tempo que você passa diante de Deus, é a hora que você perdoa ao seu irmão, ao seu próximo. Mas aqui nós vamos falar de um povo que era desconhecido perante a sociedade judaica. Muitos deles não eram conhecidos. Muitos deles, eles não tinham conhecimento do que haviam de fazer depois dessa manifestação do Espírito Santo que aconteceu com eles. Mas aqui, eu quero falar aqui de um povo que o apóstolo Pedro conseguiu fazer uma igreja, reunir um povo com as suas palavras. A Bíblia diz que quando Pedro levantou a voz aqui no capítulo 2, aqui no versículo 14, Pedro se levantou com os 11 e levantando a voz e disse: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja isso notório, né? Escutai a minha palavra. Então eu acho importante que Pedro aqui está uma chamada. Pedro estava sendo chamado para levantar a voz, para tornar aquele povo um povo unido de boas obras. Uma ordem divina Pedro recebeu a Deus, porque Pedro diz que foi covarde quando negou a Jesus por 3 vezes. Mas aqui Pedro está fazendo uma equipe para dar continuidade na obra de Deus.
E essa equipe tinha de ser desta maneira. A Bíblia diz, eu quero pregar esse versículo aqui, o 46 e o 47. Eles perseveravam unidos todos os dias, irmão. A perseveração da união é todo dia. Porque todo dia alguém se levanta do outro lado para afastar essa comunhão, você com seu irmão. Todos os dias. O adversário da nossa alma, ele não dorme. Ele 24 horas, ele está procurando alguma brecha para que ele possa derrotar alguma vida, ainda mais quando se fala vida de um crente fiel ao Senhor. Então o adversário da nossa alma, ele anda de redor, caçando uma brecha, para que quando um crente falhar, haver uma falha, ele vai fazer o crente desfazer aquilo que o crente falou com Deus, aquele testemunho que o crente já deu, aquela aliança que o crente fez com o Senhor. O adversário da nossa alma vai fazer ele desfazer aquilo. Então, aqui Pedro está trazendo uma palavra, uma equipe de um povo, que era todos os dias, eles eram unidos, era todo dia. Não era só quarta-feira, ou só sexta-feira, ou só domingo, não, irmão. Aqui era todo dia, eles estavam no templo. Aqui a Bíblia nos dá a entender que esse povo, eles concordavam uns com os outros. Eles faziam acordo, eles. E eles também, eles eram pontual naquilo que eles eram ordenados a fazer. A pontualidade, eles estavam juntos na igreja. Era uma época difícil, eu disse com as 3 épocas da era cristã, que o povo judeu, os sumos sacerdotes, todos aqueles que eram ao contrário, que não aceitavam o Messias como Salvador, se levantavam contra aqueles que aceitaram o Messias como Salvador. Então, essas pessoas que se levantaram contra, eram pessoas ricas, pessoas de um poder aquisitivo, pessoas sumos sacerdotes, e eram essas pessoas que se levantavam contra aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que eram humildes, mas graças a Deus, que depois que Pedro se levantou, que o Espírito Santo se manifestou naquele povo, naquele dia de Pentecostes, eles tomaram, foram revestidos do poder de Deus e continuaram a palavra de Deus, assim como tinha sido ordenado. Então, esse foi o Espírito Santo, o revestimento, irmão, é uma coisa boa. Você diz, olha, quando nós aceitamos Jesus, você já recebeu o Espírito de Deus. Por isso você já recebeu ele. Só que aquilo vai haver um revestimento depois para você, para a confirmação da obra que o Senhor tem na tua vida, das promessas que Ele fez para nós. Vai haver uma confirmação que vai te fazer você triste, você se levantar, criar coragem e caminhar segundo a vontade de Deus. Agora, eu acho importante aqui que eles partindo o pão em casa. Era uma época de muita dificuldade. Escassez de comida, escassez de roupa. Alguém se levantou, fizeram um acordo para vender as suas propriedades, né? E repartiu o dinheiro, porque a fome, a nudez, a escassez estava em todo lado com aquele povo. Eles não podiam mais trabalhar, porque eles viviam se escondendo, correndo com medo de morrer, mas onde eles andavam, onde eles pisavam, anunciavam a palavra de Deus. Então, eles se juntavam ali no templo, partiam o pão, eles partiam o pão e comiam junto com alegria e singeleza de coração. Você sabe o que havia no coração daquele povo? Na meio daquele povo não havia contenda. Eles eram um povo simples, mas um povo sincero. E pela sua sinceridade que eles estavam trabalhando, chamava a atenção de Deus para aquela obra. É isso, irmão. A igreja, o pilar da igreja, a base da igreja, não é muito dinheiro não, irmão. O dinheiro ajuda, mas não é tudo. A base da igreja tem que ser essa. O pilar da igreja é a comunhão, é o abraço, é a amizade, a parceria, uns com o outro, fazendo a vontade de Deus, para que esta obra cresça e eu não tenha culpa dela não crescer. Porque se nós somos capacitados para fazer a obra de Deus, se eu não fizer, eu tenho culpa de que não foi feito. O Senhor, Ele usa, irmãos, aquelas pessoas mais simples que tem, né, na terra. O Senhor não quer usar sábio. Não, mas eu não tenho sabedoria. Que não tem sabedoria? A sabedoria é você falar que você foi salvo por Jesus Cristo. Jesus me salvou. Jesus me tirou de uma condenação que não era para Ele. A Bíblia diz que
nós somos resgatados da maldição do pecado, Ele está fazendo maldição por nós, porque todo aquele que fora pendurado no madeiro era maldito, mas Ele entrou por nós, mas Ele espera de nós, irmão, a nossa capacidade. Ele nos deu capacidade para falar, para pregar, para anunciar essas palavras que são tão simples, e esta com a comunhão. Importante que eles, a simplicidade, eles eram pessoas simples, irmão, eram sinceros. A sinceridade, ela traz uma qualidade de transparência, honesto, sem fingimento. Eles tinham essa qualidade. Então essa qualidade chama a atenção de Deus. Deus, Ele quer ver o teu coração, um coração convertido a Ele, um coração que ama verdadeiramente, um coração que não seja só por engano, enganosamente, não. O teu coração tem de estar um coração cheio do poder de Deus, para que a obra do Senhor seja feita conforme a tua palavra, para que nós possamos dar crescimento, né? Como agora precisamos de orar pelo Rivaldo. Isso é o evangelho criado por Deus. Aqui eu vejo que ele aqui diz aqui no versículo 47, que eles louvando a Deus, caíram na graça de todo o povo. Você sabe por que eles caíram na graça? Porque se via milagre onde eles estavam, se via comunhão, se via abraço, se via lágrima daquele povo onde eles estavam, porque ali estava a unção de Deus, a mão de Deus estava sobre ele, o Senhor estava olhando para ele e dizendo: continue que eu estou com vocês, como Ele disse na sua palavra. Todos os dias eles caíram na graça do povo, e todos os dias, você sabe o que o Senhor fazia? Ele acrescentava a sua igreja. Está vendo? Todo dia. Por quê? Porque eles faziam a vontade de Deus. Eles eram, a Bíblia diz que eles viviam em acordo, eles eram, todo dia eles estavam unidos, eles faziam acordo, não havia contenda entre eles eram um povo simples, um povo sincero. Agora aqui eles caíram, louvavam a Deus, caíram na graça do povo, né? E o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que haviam de salvar, a sua igreja, aqueles que haviam de salvar, porque eles eram pontual. Então a pontualidade conta tanto na vida da gente, quando nós somos pontual. Às vezes nós estamos pedindo milagre para Deus: Senhor, eu preciso de um milagre. Hoje eu preciso de um milagre, eu preciso de uma porta de emprego aberta, eu preciso de meu filho se salvar, eu preciso da salvação de minha família, eu preciso mesmo. Mas que dê a pontualidade. Falta pontualidade para que o Senhor possa nos olhar e acreditar realmente que nós necessitamos da sua misericórdia e do seu favor. Aqui nós temos aqui também uma referência tão importante aqui no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 3. No capítulo 3, Pedro e João subiu ao templo. Eu acho importante que ele subiu ao templo a hora 9. Essa hora 9 era às 3 horas da tarde. Eles não perdiam esse horário, porque estas horas da tarde era o horário da oração oficial para o sacrifício do anoitecer. Era se preparando, era o trabalho deles, irmãos. Eles trabalhavam, a Bíblia diz que digno é o trabalhador de seu salário. É dignidade. Então eles trabalhavam naquilo. E quando eles sobem o templo, que eles saem da oração, eles estavam cheios do poder de Deus. O poder, a presença de Deus estava com eles. O que eles tinham naquela hora era o poder de Deus. Quando aquele homem levanta para pedir esmola, o que eles disseram para eles? Não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Era o que eles tinham. Quando nós já preparamos para uma missão, nós temos que ter todos os dias, nós temos de orar, nós temos de consagrar ao Senhor, porque não sabemos que havíamos de encontrar ali pela frente amanhã, ou em nossa frente, quem se levantar contra nós. Ou muitas das vezes, eu cheguei uma vez, a irmã Márcia sabe dessa história direitinho, que ela foi atrás de nós, pastor Sábio, de uma mulher que tem aqui na rua Sexta, lembra? Você foi mais uns irmãos lá, atrás de mim, Luiz Alberto, pastor São de uma mulher aqui que estava amarrada na corda aqui nessa rua seca, e que nós fomos, e quando chegou lá, eles botaram gasolina no carro, lá no posto, e o carro não pegou,
E eles desceram para rumo das 400, para ver se o carro pegava, e desapareceram, e nós não vimos mais eles. Aí eu vim para cá, mais Luiz Alberto e Ramon, que era o PM, que dirigia aqui nessa época. Porque chegamos ali, estava aquela mulher amarrada, endemoniada. Isso é a hora. Essa hora é que o Senhor quer nos preparar. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor fala conosco, para que nós não desvie de seus santos caminhos, não desvie de sua palavra, que seja obediente a Ele, seja obediente à palavra do Senhor, seja obediente àqueles que lhe lideram. A obediência, ela tem em primeiro lugar nessa área. Então, é porque nós vamos ter necessidade, uma hora, de nós se encontrar com alguma coisa lá na frente, e só o nome de Jesus que pode nos valer. Então, é hora da necessidade. Então, que nós possamos se preparar, a igreja. Prepara para quê? Hoje ou amanhã, o Senhor vai te levantar, ou já te levantou para uma grande obra neste lugar. Porque este lugar, irmãos, é um lugar de uma grande experiência que Deus nos dá. É um lugar de aprendizagem aqui neste lugar. E que eu sempre digo, aqui em Romanos, vê como é que Deus ajuda as pessoas. Isaías 53, versículo 6, a Bíblia vai dizer que nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Para quê? Porque Ele queria nos ajuntar. O pastor Amado, ele contava uma história para nós. Era assim uma experiência que ele sempre gostava de contar para o povo. Que ele tinha um pai de família, tinha 11 filhos, e já estava prestes a morrer, perto da morte. Aí ele chama os seus 11 filhos e manda cada um ir lá na roça tirar uma vara, traz uma vara, cada um trouxe uma vara. Agora ele mandou, eles quebram. Aí eles quebraram essa vara. Eles vai de novo e traz, cada um traz um de novamente. Aí trouxeram as 11 varas, aí eles marram elas. Aí fez o molho daquelas 11 varas. Diz, agora você quebra. Aí ninguém quebrou. Diz, assim é vocês. Se vocês estiverem juntos, da maneira que estão essas varas, ninguém vai vencer a vocês. Assim também é este povo de Deus. Este povo que Deus olhou com o seu olhar de ternura e salvou. Porque alguém vai dizer que você não conseguia. Quantas pessoas não falou, essa não vai conseguir, você não vai conseguir também. Quantas pessoas não já falou de nós isso? Mas Deus provou, vai provar para ele que você vai conseguir. Porque a palavra verdadeira é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui tem mais uma, aqui em Romanos capítulo 11, no versículo 17, a Bíblia diz que os amos verdadeiros quebraram, e nós somos enxertados nele, e sendo participantes da raiz e da selva da oliveira. Então Jesus chama de momento para se unir com ele, porque nós estamos unidos com Deus. Nós sabemos que o Senhor, Ele vai nos defender e nos abençoar todo dia da nossa vida. Amém? E que Deus possa abençoar a igreja. Eu vou parar por aqui porque a hora está avançada um pouco. Então que Deus abençoe, que nós possamos continuar, irmão, nessa peleja, nessa transformação que é tão bom, a gente ser transformado por Deus, pedir perdão ao seu próximo, pedir perdão ao seu irmão, e trabalhar e esperar a vida do Senhor, porque Ele está próximo. Assim diz o Senhor. Amém? E que Deus possa abençoar a sua igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.